Harp no Rio Grande do Sul. Não acredite na tal crise. Esta tal crise, aí que eu não posso nem falar o nome dela completo. Bom, mas rapidamente, antes de falar do assunto principal de hoje, eu quero falar que me sinto um pouco constrangido, né, de quando eu peço Pix para o meu canal. Logo no início do meu canal eu não pedia Pix. Eu não sou a favor de membros, né, eu não gosto de usurpar, né, o aspecto financeiro das pessoas. Eu acho que se as pessoas quiserem doar, elas vão doar espontaneamente e quando achar que devem se doar para este canal, certo? E se for necessário, se ela achar que for necessário também. Mas o canal, ele está sendo aplacado. É difícil fazer esse canal. Por isso que eu comecei a pedir o Pix para o canal. Porque está ficando cada vez mais difícil. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que ele está sendo aplacado. Sabe que ele não é impulsionado. Porque ele é um canal que tem uma natureza de trazer uma verdade alternativa, uma realidade alternativa às narrativas oficiais, que não corroboram com a verdade e a essência da nossa população, que a nossa população anseia. Nós queremos a verdade como ela deve ser dita, e não através de narrativas e subterfúgios para doutrinar as pessoas. Mas hoje eu não vou pedir Pix, não vou pedir ajuda para mim, porque hoje eu estou enlutado. Nós estamos enlutados, o brasileiro hoje está enlutado por causa dos nossos irmãos gaúchos. Eu sou gaúcho, e não vivo no Rio Grande do Sul, mas eu sou gaúcho. Inclusive, a minha mãe, a minha irmã e o meu sobrinho, eles vivem em Porto Alegre, bem próximo ao Lago Guaíba. Bem próximo ao Lago Guaíba. Eu tenho vários amigos que vivem próximo ao Lago Guaíba. E o Rio Grande do Sul está vivendo a sua maior catástrofe pública, de calamidade pública da sua história. Então eu peço essa ajuda, se você achar que deve ajudar, para nossos irmãos gaúchos e brasileiros que estão sofrendo a maior calamidade pública de sua história. Certo? Obrigado pela sua atenção. Mas o Harp foi acionado novamente. Para quem não sabe o que é o Harp, eu já fiz pelo menos uns 3 vídeos anteriores que falam sobre esse Harp, essa tal de arma Harp. Então, quando ele é acionado mais uma vez, os donos do mundo que detêm esta tecnologia, eles o fizeram para a remoção da nossa cadeia de suprimentos. Não apenas para ceifar vidas, como infelizmente está acontecendo, mas eles querem remover a nossa cadeia de suprimentos. O Rio Grande do Sul estava à beira de uma super safra. As últimas 3 safras anteriores não foram tão pomposas, mas esta safra, neste momento, seria uma super safra. E os donos do mundo têm outros planos. Eles não querem uma agricultura familiar pujante, eles não querem um agronegócio que faça o Brasil se sobressair. O Brasil alimenta a metade da população mundial. O Brasil alimenta a metade da população mundial com o seu agronegócio, com a sua agricultura, desde a sua agricultura familiar até todos os níveis de agricultura. O Brasil e o Rio Grande do Sul, sendo um celeiro agropecuário de agricultura, ele estava à beira de uma super safra e ele foi ceifado na sua tentativa de continuar a alimentar a humanidade com alimentos naturais, com alimentos que não sejam artificiais. Porque os donos do mundo, eles têm uma agenda que não é a da alimentação natural, não é a da alimentação do agronegócio, da agricultura familiar. É a alimentação artificial, é a carne artificial, é o leite artificial, é os grãos artificializados.
Isto é a agenda dos donos do mundo. Eles não querem ninguém no seu caminho, eles querem monopolizar todo tipo de alimento artificializado. Não é o tipo de alimento que o Brasil está mostrando para o mundo que o mundo pode receber. Não é este tipo de alimento. A agenda deles é totalmente diferente e eles são capazes de qualquer coisa para intervir, né, naqueles que tentam fazer um trabalho em prol da humanidade. A agenda dos donos do mundo não é em prol da humanidade. É um monopólio que vai cercear a agricultura verdadeira, a essência, né, da agricultura. Também fico muito infeliz quando eu vejo pessoas, se você não viu, você ainda vai ver na internet, né, no YouTube, sei lá, na mídia social, pessoas que estão disseminando ódio, dizendo que o Rio Grande do Sul, os gaúchos estão sofrendo isso porque eles merecem, estão sendo castigados por Deus. O povo gaúcho é o povo brasileiro. O povo gaúcho é trabalhador. O povo gaúcho, ele trabalha para ser o celeiro da nação. Em educação, em agricultura, em saúde, em diversos. Né? Então o povo gaúcho não está sendo massacrado por Deus, que nem alguns disseminadores de ódios estão dizendo aí. Tá? Então, esse tipo de pessoa são o pior tipo de pessoa que existe na face da Terra, para dizer esse tipo de coisa, né, estimular o sectarismo dentro da nossa nação num momento de desgraça completa como essa. Ah? O pior tipo de gente que existe na face da Terra está fazendo esse tipo de sectarismo, esse tipo de disseminação de ódio, tá, contra os nossos queridos irmãos gaúchos. Tá? E bom, o HARP, ele é uma arma tão poderosa e é por isso que eles utilizam esse HARP. Porque a gente imaginava, até pouco tempo atrás, que as armas mais perigosas fossem as bombas atômicas. Pois saiba que as bombas atômicas não são utilizadas desde 1945. Desde 1945, quando eles lançaram a primeira e a última bomba atômica no Japão, elas não estão sendo utilizadas novamente para atingir diretamente o público. Tá certo, houve testes atômicos, vários depois, mas para atingir diretamente o público, as bombas atômicas não são utilizadas desde 1945. E já se vão anos de tempo, nós estamos em 2024, imagina a tecnologia que já não existe mais. Porque se as bombas atômicas realmente fossem o ápice da nossa tecnologia, elas estariam sendo usadas nas guerras. Ah? Mas não são utilizadas desde 1945. Certo? Então você fica aí já matutando essa cabeça o nível de arma que eles estão utilizando. Ah? E nós temos que refutar, sim, porque já foi refutado pelos nossos principais cientistas, tá? Essa tal de crise, né? Essa tal de crise aí, né? Que eu não posso nem dizer o nome, essa tal de aquecimento aí, que eu não posso nem dizer o nome também, a crise esta, ela já foi refutada pelos nossos principais cientistas. Eu vou dar o nome de alguns cientistas aqui e a refutação que eles têm para mostrar para vocês, tá? O professor cientista Patrick Michaels, da Universidade da Virgínia, ele diz o seguinte: qualquer um que disser que o dióxido de carbono, CO2, né, é responsável pela maior parte do aquecimento do século XX, nem sequer conhece os dados mais elementares da ciência. Nem sequer conhece os dados mais elementares da ciência. Tá? Então, Patrick Michaels, da Universidade da Virgínia, e mais uma série de... Eu vou citar aqui, por exemplo, aqui, cientista Tim Ball, do Departamento de Climatologia da Universidade de Winnipeg, do Canadá. Cientista Philip Stott, Departamento de Biogeografia da Universidade de Londres. Cientista Ian Clark, paleoclimatologista renomado que realizou experiências no Ártico e na Antártida sobre a relação do CO2, né, o dióxido de carbono, com a temperatura global. Nós temos mais aqui Paul Reiter,
do Instituto Pasteur de Paris, Carl Busch, diretor de oceanografia do MIT, né, instituto renomado de Boston, e ele não é só do MIT, ele também foi professor de Harvard e da Universidade College de Londres. Então todos eles estão refutando essa tal de crise, essa tal, né, essa porcaria de crise aí, essa coisa que eles tentam doutrinar a gente, impor, né? É uma pseudociência isso. O que eles dizem? O CO2 representa apenas 0,054% da nossa atmosfera. Você sabe o que é 0,054% da nossa atmosfera? É apenas 20% de 1% da atmosfera. É apenas 20% de 1% de toda a nossa atmosfera. Porque a nossa atmosfera, 95% dela é de vapor d'água. 4,9% seria de nitrogênio, oxigênio, argônio e outros gases. Então apenas 0,054%, muito menos de 1% da nossa atmosfera. Nós temos 95% é vapor d'água. E vocês acham que não existe tecnologia para direcionar 95% ou parcialmente esses 95% da nossa atmosfera? 95% é vapor d'água. Vocês acreditam que na terminologia atual da nossa tecnologia de armamento secreto não existe uma arma capaz de direcionar esses 95% de vapor d'água que existe na nossa atmosfera? Fica a pergunta, o questionamento, e você mesmo pode responder com a sua consciência. É isso que o HAARP faz. Então o que eles estão dizendo também? Eles estão dizendo que os vulcões e o oceano produzem mais dióxido de carbono, né, o CO2, do que todas as fábricas, carros, aviões e outras fontes humanas de CO2 combinadas. Vulcões e oceanos trazem mais CO2 para a atmosfera do que fábricas, carros, aviões e outras fontes humanas de CO2 combinadas. Certo? Então o que acontece aqui? Vamos ver dados científicos mesmo. Os humanos são responsáveis por 6,5 gigatoneladas de CO2. 6,5 toneladas de CO2. Os animais e as bactérias são responsáveis por 150 gigatoneladas de CO2. Os vulcões e os oceanos representam a maioria restante. E tudo isso somado, vulcões, oceanos, bactérias, animais e toda a tecnologia que o ser humano utiliza, não dá mais do que 0,054% de CO2 na nossa atmosfera. Então eles refutam isso, eles refutam essa tal de crise, essa tal de aquecimento, essa tal de baboseira, essa tal de doutrinação. O que nós temos? Nós temos garotos propagandas que são impulsionados, que estão recebendo crédito e não deveriam receber crédito. Nós temos o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, um político inescrupuloso, um político que não tem nada para dar para a nossa sociedade humana. Em 2006, ele fez aquele infame filme, né? Aquele filme que foi feito em 2006 no Festival de Cannes, né? Uma Verdade Inconveniente. Esse filme foi muito impulsionado. Ele chegou a ganhar um Oscar, ele chegou a ganhar um prêmio Emmy, e ele chegou a ganhar, inclusive, a laurea do prêmio Nobel, por causa deste tipo de trabalho, desse tipo de doutrinação que ele prega, que ele está tentando refutar o que não pode ser refutado, a verdadeira ciência. Ele ganhou o prêmio Nobel juntamente com a ONU. Ele dividiu o prêmio Nobel com a ONU. Então,
está sempre aí com tapete vermelho na imprensa. Outro que tem também, eles estão sempre sendo tratados como rei e rainhas que são salvadores do planeta. Greta Thunberg sempre tratada como uma rainha salvadora do nosso planeta, né? Juntamente com Al Gore, né? Esse político que não merece crédito nenhum. A Greta, nos últimos 2 anos, não falou nada sobre o que aconteceu no desmatamento da Amazônia. 2023, 2024 foram recordes absolutos de desmatamento na Amazônia. Greta Thunberg não falou um pio sobre isso. Não falou um pio sobre o desmatamento na Amazônia nos últimos 2 anos. Desde que começou esse desgoverno. Ela não pode atacar o desgoverno, porque o desgoverno serve aos globalistas. E eles são doutrinadores do globalismo. Greta Thunberg, Al Gore e toda essa gente que quer refutar o que não pode ser refutado. Então, isso daí tudo é uma canalice tremenda, né? Em 1988, a ONU lançou o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Eles queriam lançar até um imposto sobre as emissões de carbono, sobre emissões que não vão alterar o nosso clima, que não vão prejudicar, que 0,054 não pode ser taxado como imposto. 0,054% que não fazem, né? Apenas regulam a quantidade de CO2. Esse percentual, ele serve para equilibrar o planeta, e não para desequilibrar. E eles querem taxar isso. Essa taxação, né, que foi capitaneada por Nathaniel Rothschild, e depois Al Gore e outros, né, aventureiros quiseram impor a gente, seria administrado e gerido pela ONU. Mas para onde ia esse dinheiro? Para que criar um imposto que não é necessário? Para que tirar dinheiro das nações? Para que seria utilizado esse dinheiro? Né? ONU, vai embora para bem longe daqui. ONU vai embora desse planeta. ONU vai embora da galáxia. Você não está servindo. Você está refutando nossos principais cientistas sérios, renomados e que estão pensando em justamente lançar a verdade, a luz para o nosso mundo. É isso que vocês estão fazendo, né? Aldous Huxley, na sua obra Admirável Mundo Novo, né, de várias décadas atrás, ele já dizia, na sua obra, que a verdade e a ciência são os maiores inimigos do sistema. A verdade e a ciência são os maiores inimigos do sistema, né, do establishment. Então, o que eles fizeram? Os donos do mundo, eles substituíram a verdade por narrativas. Substituíram a ciência por pseudociência institucionalizada e imposta por uma doutrinação com intenções de uma agenda ocultista, globalista, muito de mal com a nossa civilização. Então, mas eu vou dizer uma coisa, eles não pouparam nenhuma atitude, né, contra todos nós. Eles não pouparam. Eles nos prejudicaram muito. Mas os chapéus brancos, para quem não sabe, nós estamos vivendo uma terceira batalha oculta mundial. Os chapéus brancos, já falei sobre chapéus brancos, chapéus cinzas, chapéus negros em outro vídeo também. Chapéus brancos são aqueles, os mocinhos que estão nos ajudando. Eles também deram troco. Porque assim como nós estamos sendo prejudicados, os chapéus brancos, eles deram o troco e eles deram um sinal de que deram o troco também. Vocês, esta semana ou semana passada, apareceu cavalos andando em Londres. Né? Um cavalo branco manchado de vermelho e um cavalo preto, os dois
correndo livremente por Londres, tá? Sem ninguém, né, capitaneando esses cavalos livres, soltos, tá? Pois isso na linguagem ocultista das sociedades secretas quer dizer que a monarquia inglesa, que também fazem parte do grupo que são os donos do mundo, foi removida. A monarquia inglesa foi removida. Isso é o sinal ocultista que foi passado através desses dois cavalos andando sozinhos, correndo, né, galopando na cidade de Londres. Ah? E esta informação é corroborada por agentes do Mossad e pelo porta-voz da sociedade Dragão Branco, Benjamin Fulford, que tem a sua matéria semanal, que recebe informação das sociedades secretas e das agências de inteligência, e eles estão corroborando esta informação que eu estou dizendo para vocês. Ou seja, eles também estão caindo. E segundo esse mesmo nível de informação, né, que está passando para a sociedade Dragão Branco, que faltam poucas batalhas para que a humanidade se livre, né, dos donos do mundo, né, subentendo o que significa os donos do mundo, né, e depois disso a humanidade pode renascer e poderá produzir toda a sua essência sem a intervenção dessas pessoas malignas, satânicas, luciferianas. Ah? E a remoção da monarquia, portanto, se vocês virem qualquer vídeo de príncipe isso, príncipe não sei das quantas, rei da monarquia inglesa, pode apostar que é inteligência artificial, que não é a realidade. Ah, pode apostar que é isto mesmo. Nós sofremos as consequências, mas eles também estão sendo abatidos. E abatidos até o seu último homem que é capaz de fazer mal à nossa sociedade. Saudações do seu coviajor.